Olá. Trazendo um vídeo um pouco diferente, né, dessa vez. Até a angulação da câmera tá aí diferente, tô gravando com a webcam. E aí, como o título sugere, eu quero falar um pouco dessa minha jornada da tecnologia da informação para a filosofia, né? Mais alguns relatos pessoais e tudo mais, algumas semelhanças que eu pude encontrar pelo caminho. Enfim, pode acabar ajudando alguém aí, né, para alguma coisa. Quando eu fiz uma. Tem umas semanas que eu fiz uma live, tava comentando sobre isso em live também. Tava fazendo filosofia atualmente e algumas pessoas comentaram, né? Disseram que achavam interessante também, que gostavam bastante. Enfim, e eu notei inclusive algumas coisas em comum, né? Algumas áreas de convergência que elas vão ter. Mas enfim, eu atualmente estou cursando, né? Estou fazendo bacharelado em filosofia pela UFRN desde 2024. Tem 2 anos, estou indo para o quinto período agora. E formei em TI também, né? Em tecnologia da informação também pela UFRN. Formei em 2021, né? Enfim, eu tinha interesse pela área de filosofia desde do meu ensino médio. Eu não tive uma base muito boa de filosofia, mas eu gostava bastante, né? Das questões filosóficas, é, enfim, conversava muito com um amigo meu também, Vitinho. A gente ficava viajando na aula de filosofia, era bem bacana. E, né, com as discussões e tudo mais, enfim, achava bem legal. Só que eu sabia que se eu fosse para filosofia, né, quando eu tava ali para fazer o Enem em 2014, 2013, 2014, eu sabia que se eu fosse para filosofia, eu ia estar bem restrito sobre as áreas que eu poderia atuar, né, que basicamente seria ser professor no de ensino médio, né? Ou seria pesquisador barra professor também, porque no Brasil é isso, né? É, pesquisador tem que ser professor também, né? Em alguma universidade e tudo mais. Tem muito para onde correr. E aí eu tinha esse interesse de trabalhar com jogos, né? Então eu optei por ir para programação, também na época eu considerava design gráfico também, porque enfim, eu que tinha essa vontade, né, de trabalhar com jogos. É... E aí, durante a minha graduação em TI, enfim, né, fui cursando as disciplinas e tudo mais, e aí chegou um momento do curso, que eu acho que é normal em todos os cursos, você já está muito saturado de pagar as disciplinas do seu curso. E aí eu tava querendo fugir um pouco, e aí teve um semestre que eu decidi escapulir do departamento, né, e ir pagar coisa em outros departamentos. Na época eu lembro que eu paguei uma de educação física, foi bem bacana, e decidi pagar uma de filosofia. Paguei na época, era Fundamentos da Filosofia. É, E aí essa disciplina foi que mudou bastante os rumos, né? Mudou bastante as minhas escolhas sobre cursar filosofia, né? No futuro ali realmente foi como é que eu posso dizer? Um ponto de convergência, né? Não sei. De divergência, perdão. Nessa disciplina eu lembro que a gente viu um diálogo de Platão, Eutífron, onde o Sócrates e o Eutífron discute sobre o que é piedade. Foi bem bacana. A gente também viu um pouco sobre ética kantiana. E aí, é, eu achei, né, o assunto extremamente interessante. E aí, como eu falei, meio que reacendeu aquela chama de porra, filosofia, né? Legal. E aí, eu lembro que nessa época eu conversei bastante com o professor da disciplina, professor João Daniel, né? Que ele que passou vários bizu pra mim, assim, que realmente me fizeram. Que me empurraram cada vez mais pra filosofia. A gente conversou muito durante todo o semestre, né? Foi muito bacana. Inclusive, depois que eu entrei na filosofia, a gente trocou uns e-mails e tudo mais. Ele me passou, enfim, várias informações, né? Quando a gente se encontra hoje, a gente se fala também.
E aí, nessa, eu tava, né, com essa vontade de cursar filosofia, mas, tipo, ainda ficava naquela de, pô, mas e aí? Eu tô aqui em TI, tá ligado? Vou me formar em TI, vou pra filosofia, mas, né, vou estudar o quê? Porque, assim, aparentemente não tem nada a ver, né? Não tem nada em comum. E aí o professor João, ele me falou, né? Não, tipo, lá na filosofia a gente estuda bastante lógica, por exemplo, você pode, né, pode se especializar em lógica lá dentro, por exemplo, se tiver interesse. E aí eu, pô, não sabia disso, né? Então quer dizer que lógica é uma disciplina da filosofia e foi nessa que eu descobri, né, essa questão. Que a lógica ela é originalmente da filosofia e aí em TI a gente paga, né, diversas disciplinas que são correlatas com a lógica. A própria programação, a gente faz um exercício lógico ali, né? Traça algoritmos lógicos, né? Traça fluxos lógicos ali para nossa aplicação, para o nosso programa. A gente vê também lógica matemática, eu, por exemplo, paguei a disciplina de Fundamentos Matemáticos da Computação, e basicamente a gente faz ali umas provas matemáticas, né? Utilizando lógica. Inclusive, professores meus que me davam aula em TI eram originalmente formados em filosofia, né? Ou seja, era de outro departamento, mas por terem essa formação em lógica, iam dar disciplinas lá no departamento. E aí eu comecei a considerar isso. Pô, realmente, de fato, então talvez tenha mais semelhanças do que eu tô, né? Do que eu achava. E, enfim, mas eu mudei hoje em dia esse pensamento também de que a gente tem que fazer as coisas necessariamente por utilidade, né? É, Na época, obviamente, eu ainda estava terminando minha graduação, então, né, eu tava com essa cabeça de que, tipo, pô, vou me formar aqui, tenho que trabalhar em alguma coisa, né, tenho que ganhar dinheiro, né, isso é óbvio, a gente precisa exercer algo que, enfim, encha a nossa barriga, né, que dê dinheiro pra gente poder comer, pra poder sobreviver. E, e aí, nisso, eu me formei, né, em TI em 2021. E por um momento eu deixei um pouco de lado, né? Essa ideia de voltar para a faculdade e tudo mais, que enfim, eu fui atrás de trampo, né? Tinha acabado de me formar, 2000, eu tava para me formar em 2020, né? Atrasou um pouco por conta da pandemia. Então teve essa questão já, né? Formei mesmo assim no início de 2021, então, né? Tive que correr para ir atrás de trampo. E, enfim, abandonei um pouco essa ideia, né? Por um momento. E aí lá para 2023 eu tive essa vontade de voltar a estudar, né, alguma coisa dentro da faculdade. Então eu fiz um processo seletivo lá, entre muitas aspas, que para quem é de TI pode fazer isso, que é quando você se forma, você pode escolher uma ênfase para cursar, né? Você pode escolher ou ciência da computação ou engenharia de software. E aí, quando você escolhe, é, você pode, enfim, preencher os formulários. Eu falo processo seletivo exatamente por conta disso. A gente não tem prova, não tem entrevista, não tem nada. A gente preenche lá um formuláriozinho dizendo, ó, quero cursar e, e pronto. Se tiver vaga suficiente, você entra. E aí eu acabei entrando em ciência da computação no segundo semestre de 2023. E aí, enfim, eu tava lá estudando, botei só duas disciplinas, na época eu já tava trabalhando e tudo mais, mas aí eu tava extremamente saturado, eu tava pagando álgebra linear e circuitos lógicos. Circuitos lógicos eu gostei bastante, mas, mas aí álgebra linear eu já tava né, tinha passado uns 6, 7 anos em TI, visto várias disciplinas de matemática e tudo mais, então tava saturado daquilo, e aí eu decidi tentar o Enem 2023. E aí, início de 2024, né, eu apliquei minha nota no SISU para filosofia, para bacharel, né, em filosofia, e aí passei, né, passei. E aí,
Logo no primeiro semestre da filosofia, eu paguei a disciplina de lógica, né? Uma disciplina introdutória no curso de filosofia. E, ironicamente, em TI a gente não vê nada assim voltado para a lógica em si. Hoje em dia eu enxergo que, pô, isso faria uma diferença absurda em certas disciplinas que a gente teve, que a maioria dos alunos tem dificuldade lá dentro, é por conta dessa defasagem, né? Esse déficit que a gente tem em lógica básica. Muito doido isso. E que até hoje eles não consideram isso, né? Enfim, tem amigos meus lá dentro, tem familiares meus que também ainda que cursam TI e tudo mais. E enfim, o curso até hoje continua uma baguncinha. É, E aí essa disciplina, né, ela é uma disciplina introdutória e eu achei extremamente interessante porque é, eu tive muita dificuldade para lidar com, né, tive dificuldade inicialmente para lidar com a lógica, porque ela é bem diferente da forma como a gente lida na TI, né? Na TI a gente vê uma lógica mais aplicada, a gente aprende lógica de programação, a gente vê coisas de lógica matemática, então são lógicas aplicadas. Mas a gente não tem esse background da lógica em si, né? Porque a lógica ela surge ali no contexto da Grécia Antiga, né? Surge, não vou dizer que surge com Aristóteles, mas ele que faz essa sistematização, né, da lógica. E a partir disso a lógica ela evolui, né? E enfim, mais recentemente a gente tem inclusive diversos tipos de lógica diferentes. Lógica que a gente chama de lógicas clássicas, lógicas não clássicas, né? E aí eu tive essa dificuldade inicial porque a forma como a gente lida com problemas lógicos na filosofia é, é bem diferente porque ela é aplicada, mas como é que eu posso dizer? O... Ela é aplicada em um determinado discurso ali, só que a gente checa a validade da estrutura lógica e não do discurso em si. Então, por exemplo, um determinado discurso ele pode ser válido, pode ser verdadeiro, mas o conteúdo dele não vai ter nada a ver com conceitos que a gente tem na nossa realidade. E aí tem um exemplo clássico dentro da lógica, que é, por exemplo, é... Sócrates é um besouro. Todos os besouros são mortais. Logo, Sócrates é mortal. Né? Pode existir um besouro chamado Sócrates, mas digamos que eu esteja falando do filósofo. A gente sabe que Sócrates não é um besouro, é um ser humano. Porém, o argumento, como ele foi estruturado, ele é um argumento válido, é um argumento lógico. Né? Todos os elefantes são roxos. Feijãozinho é um elefante, logo feijãozinho é roxo. Né? A gente sabe que os elefantes não são roxos, porém a estrutura do argumento ela é lógica, ela é válida. E isso foi uma parada que inicialmente eu tive dificuldade para entender, mas que ao mesmo tempo eu tive certa facilidade com a lógica, exatamente porque eu já tinha esse background de lógica de programação. Então muitas coisas que a gente vê lá dentro, os operadores lógicos que a gente utiliza, né, o e, o ou, né, a conjunção e disjunção, o se então, né, se então, a negação, enfim. Isso também está presente na lógica. Mas é interessante como essa parada ela surge há, né, séculos e séculos atrás e que isso foi utilizado para sistematizar o que a gente tem hoje de computação, mas a gente desconhece essa dimensão da lógica, a gente vê uma parada muito mais aplicada. Foi bem interessante ter essa percepção. E aí, uma parada interessante também foi que o professor dessa disciplina, o professor Daniel Durante, é, eu eu achei interessante porque eu percebi eu acabei me identificando, né, com a jornada dele, porque ele também veio da computação. Ele é formado originalmente em engenharia da computação, e aí ele fez esse salto para filosofia, né, para, enfim, estudar lógica e tudo mais, e aí acabou se especializando. Foi para mestrado em lógica, doutorado e tudo mais.
E aí eu, pô, então realmente eu não sou o único louco, né? Faz sentido o que eu tô fazendo aqui. E aí, à medida que eu fui conhecendo mais o departamento, conhecendo outros alunos e tudo mais, eu vi que também não era nada incomum isso, né? Da galera que era da computação acabar pulando para filosofia também, e isso não só para filosofia, para diversas outras áreas, né? Inclusive foi como eu comentei mais cedo, que diversos professores meus da TI vieram da filosofia. Teve um rapaz que trabalhou comigo, o Carlos Arthur, trabalhou comigo como bolsista na época que eu estava em TI também. E ele também era originalmente da filosofia, mas estava lá, né, em TI. E, enfim, é bem interessante isso. E a partir do momento que eu comecei a estudar lógica, né, eu comecei a entender cada vez mais como tem uma correlação ali de fato. E aí, é... inclusive, né, um outro exemplo aqui que eu até anotei para lembrar que é um YouTube bem ilustre aqui, que é o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista. Ele também fez uma jornada parecida. Ele era da ciência da computação e acabou depois indo para filosofia. Fez mestrado, doutorado, só que ele foi mais para a área de política, né? Que enfim, a TI também pode englobar uma dimensão política, né? Que a gente vê hoje, questões de colonialismo de dados, né, sobre proteção de dados, sobre uso de inteligência artificial em os mais diversos âmbitos que vai afetar a ética, né, e tudo mais. Isso tudo são discussões filosóficas, mas que têm correlação com a tecnologia da informação, né? E aí foi como eu falei, isso não é uma... A filosofia ela é uma área extremamente multidisciplinar, né? Foi isso que eu percebi lá dentro. E lá vai ser uma área de convergência de diversas outras áreas. Então, psicologia, biologia, física, é... enfim, educação física, diversas áreas elas vão acabar convergindo lá dentro, porque é uma característica da filosofia. Então, lá dentro você vai encontrar diversas pesquisas, diversos assuntos bem interessantes, que enfim, a galera que às vezes pende mais para uma área, mas está lá porque essa é uma discussão que determinadas áreas não vão fazer, só cabe à filosofia fazer. E aí um caso bem interessante foi uma disciplina que eu paguei semestre passado, e era de tópicos especiais em filosofia da ciência, só que a gente viu mais especificamente sobre filosofia da informação. Essa disciplina quem lecionou foi o professor Samir Goski, e ele é um estudioso dessa área, né? A especialização dele é em filosofia da informação. E aí eu achei muito interessante, porque minha formação carrega, né? Informação no nome, tecnologia da informação. Porém, no decorrer da disciplina, a gente vê que o termo informação em si a gente usa para tantas coisas que parece que às vezes o significado em si foge, né? Das nossas mãos. Informação e tecnologia da informação é usado num termo muito estrito, que é em um sentido específico de informação, que é de troca de dados, de codificação e decodificação. E isso tem a ver com a questão da teoria da comunicação que surgiu no século passado, com o Shannon e o Weaver, eu acho, se eu não me engano. E aí, é... mas aí quando a gente para pensar em informação, várias áreas, né, da biologia, por exemplo, a gente vai ter um conceito de informação lá na biologia, né? Informações que são contidas dentro do nosso DNA, né? A gente chama de informação. E aí quando a gente vai para comunicação mesmo, né, para comunicação social, para jornalismo e tudo mais, a gente vê um outro uso de informação ali, que agora existe informação e desinformação, né? Ou seja, a informação ali ela já meio que ganha um status de verdade também, né? E o que não é informação, o que não é verdadeiro, não é mais informação, é desinformação. Então, é uma discussão interessante a ser feita e que cabe à filosofia fazer, né? Como eu falei, às vezes tem diversas áreas e
tem suas questões, né, seus assuntos a serem abordados, mas que determinadas discussões vai caber à filosofia fazer. E esse estudo mais aprofundado sobre a informação, sobre o que a gente entende por informação, cabe à filosofia fazer, porque nenhuma outra área vai fazer isso. E o irônico é que a gente vive no que a gente considera hoje como a era da informação, mas a gente ainda não sabe definir de maneira clara o que é informação, né? Durante o curso a gente viu, enfim, mais de 100 definições para informação que puxam conceitos até da física, como entropia, né? Que informação é diminuição ou aumento e diminuição de entropia e tudo mais, né? Ou seja, nós temos informação quando temos redução de incerteza. Quanto mais incerteza, menos informação a gente tem. E, enfim, é isso, né? A gente tem, a gente tem essas problemáticas, como eu falei mais cedo, no caso da inteligência artificial também. É um assunto que está muito em alta dentro do, pelo menos aqui do departamento, né, na UFRN, e ela vai passar por diversas áreas da filosofia, porque não sei se eu comentei no início do vídeo, mas a filosofia ela também se divide em diversas áreas, né? A gente tem a área de lógica, né, que eu já falei, mas também tem a área de ética e política, por exemplo, né, que vão ter suas questões específicas. A gente tem a área de epistemologia ou teoria do conhecimento, que também tem suas questões específicas. Tem a área de estética, que tem também suas questões específicas. Inclusive, eu recomendo um canal muito bom aqui no YouTube, que é o Quadrinhos na Sarjeta, do professor Alexandre Link, que é um ótimo professor de estética. E ele faz uns vídeos muito foda analisando diversas obras, né, da cultura pop com esse toque filosófico, né? Porque ele tem uma bagagem é, de respeito. E aí, metafísica. Não sei se eu falei, metafísica. Não, acho que não, né? É a última área, sim. Pelo menos aqui na UFRN a gente se divide nessas 6 áreas, né? Lógica, metafísica, ética e política, estética e epistemologia. E aí cada área vai ter suas discussões específicas, né? E é bem interessante. E aí a inteligência artificial, ela se relaciona com essas áreas de diversas maneiras. Como foi o que eu falei, né? Sobre a ética no uso da IA, né? Sobre questões de direitos autorais, sobre plágio e tudo mais, que existe nesse âmbito. E aí isso também vai acabar pegando a dimensão política do uso das IAs, né? Sobre o uso de IA em sala de aula, sobre o uso de IA pelos alunos para fazer certos trabalhos. Então, tem a dimensão ali do aprendizado que está sendo perdida, né? E quais os impactos políticos disso, né? No futuro. É... Enfim, tem as questões epistemológicas, né? Se a IA produz ou não conhecimento, né? O que é o conhecimento? É... Né? No âmbito da estética, por exemplo, a gente tem também as discussões se o que é produzido pela IA é ou não arte, né? Você com certeza aí respondeu é sim ou é não, mas enfim, tem toda uma discussão em torno disso. E, e eu acho que é isso, basicamente. Queria mais dar esse relato pessoal, né? Essa minha jornada aí, que ainda está em andamento, né? Ainda estou cursando, ainda estou aprendendo muita coisa. Eu acabei agora de pagar as disciplinas obrigatórias, né? Não acabei, falta uma ainda, psicanálise, que eu pulei semestre passado, não estava com saco. Disciplina sexta-feira à noite, e ninguém merece. Mas assim, já passei pelas principais áreas, né, da filosofia, tem também filosofia da mente, tem, enfim, diversas áreas. É, E, enfim, tem sido uma experiência bem legal. É, Muitas questões bacanas lá dentro.
E cada vez mais estou encontrando nessas correlações com diversas outras áreas e principalmente da TI, que é a minha área. Né? Como eu falei, em filosofia da informação, a gente viu discutir um pouco sobre, a gente viaja um pouco lá sobre a questão da Matrix, né? Será que a gente vive numa realidade simulada ou não? Né? Foi uma discussão muito forte semestre passado, a gente teve alguns debates nesse sentido, né? E pode parecer besteira, mas a gente tem diversos estudos que vão nesse âmbito, porque a gente às vezes pensa muito a realidade como dada, como já fechadinha, sabe? Que a gente chegou num momento da humanidade que a gente já entende tudo e pronto, e acabou, e é isso. Mas não, a gente vê que a gente não. A gente descobriu certas coisas, dominamos certas técnicas, mas questões básicas ainda são extremamente frágeis pra gente, sabe? Nossa estrutura, o que a gente entende por realidade é extremamente frágil. A gente não saiu ainda do problema do Descartes e do solipsismo, né? Que é basicamente, será que existe um mundo exterior além de mim mesmo? Ou será que tudo sou eu, né? A gente assume que sim, mas a gente não tem como provar que não, porque tudo que a gente acessa da realidade, a gente só acessa mediante os nossos sentidos, né? E aí o que a gente faz é viver como se. A gente assume uma realidade, a gente aceita enfim, a gente assume o que a gente gosta mais, que a gente entende por realidade e segue nossa vida, né? Porque independente do que a gente achar ou não, a gente tem uma vida objetiva para continuar vivendo, mesmo que a gente não saiba bem o que é. Mas é isso. É isso. Eu não consigo mais pensar em nada aqui para abordar. Quem sabe eu faço um outro vídeo, né, sobre. Mas é isso aí.